Somos muitos e temos muitos slides, vamos tentar ser o mais rápido possível. O papel que pediram-se é fazer um enquadramento dos objetivos, quer dizer que vamos falar de tecnologia, da aplicação digital para o estudo desta arte pré-histórica, mas não podemos esquecer que temos de ter os objetivos. E os objetivos não funcionam. Os objetivos são o resultado de várias fases. No caso do COA, no caso do Vale do COA, o primeiro passo deste processo é a descoberta em 1991 da Rocha 1 da Canada do Inferno, por Nelson de Rebenda, e a sua divulgação pública só em 1994. Que vamos ter umas consequências deste atraso da divulgação desta descoberta, vamos ver várias consequências, vários problemas para a conservação. Outro ponto importante, data importante, é a criação do Parque Arqueológico do Vale do Coa, quer dizer que vamos decidir nesta decisão, entre duas possibilidades. Uma era a submersão da rocha da Arta e a sua consolidação por baixo d'água. A outra é conservação in situ no âmbito do Parque Arqueológico. Temos um registro importante, temos mais de 1.400 rochas gravadas, das quais mais de 400 são paleolíticas, são pleistocénicas, distribuída numa área de mais de 200 km². Outro momento importante neste processo é a classificação, a inscrição no património, na lista do Património Mundial, da Unesco, do Vale do Coa em 1998, e numa segunda fase, do Vale do Coa com uma extensão em Siga Verde, em 2010. Outro momento importante vai ser a inauguração do Museu do Coa e a criação da Fundação, que vai resultar da fusão de duas instituições, uma, o Parque Arqueológico, criado em 1996, e o Museu do Coa, o recente Museu do Coa. Esta fundação, o parque tinha já estas missões, vai ser a questão da conservação, salvaguarda e conservação deste património natural e cultural, a questão da sua investigação, do seu estudo e a sua divulgação e valorização. Quer dizer que vamos ter sempre entre estes três eixos de missões da Fundação Coa Parque que vão organizar o nosso trabalho. Primeiro ponto, que eu acho que não é o menos importante, é a questão do que estamos a trabalhar no suporte geológico, que não tem 20.000 ou 12.000 anos, que é muito mais antigo, é data do pré-câmbrico. Temos tendência, algumas vezes, a esquecer que não é um pormenor, que estamos a trabalhar numa rocha muito mais antiga, num suporte muito mais antigo. Temos que conhecer este suporte, que são, em parte, as rochas existentes, mas também as parte das rochas graníticas, os granitoides, a sua evolução tectónica ao longo do tempo, que vai ser de formação dúctil ou frágeis, a cinemática, quais são as dinâmicas desta rede de fraturação e de deformação das rochas, e só depois, quais são os processos de formação, que chamamos, neste resumo, degenerativo, das pátinas e das rochas, dos afloramentos rochosos. Temos a alteração de geoquímica e físicos, temos também bioquímicos físicos, alteração destes afloramentos. Outro elemento específico do caso do Vale do Coa é que temos um contexto, esta arte paleolítica ao ar livre, temos um contexto. Este contexto vai dar informação sobre a sequência de ocupação humana da região, mas também sobre a evolução do seu contexto e do contexto paleoambiental. Vai permitir também datar quais são os processos de degradação das rochas, porque vamos encontrar, no caso desta rocha 9 do Fariseu, vamos encontrar fragmentos da rocha gravada dentro do depósito datado. E isto, eu acho que é muito específico este caso, porque vamos ter, assim, elementos de comparação para estudar os processos evolutivos e de degradação dos painéis rochosos. Temos outro elemento, um registro que
paleoambiental, mas também da evolução dos depósitos, do preenchimento sedimentar ao nível da bacia, quer dizer, nos vários sítios que foram escavados. Temos datações com contexto paleoambiental dos depósitos e também temos modelos e, como objetivo, reconstituir qual foi a visibilidade desta arte ao longo do tempo, em função da evolução das fases erosivas ou de sedimentação à escala da bacia. E assim podemos ver o caso da Penascose, com algumas rochas, as mais baixas, que foram cobertas por sedimento durante algumas fases de gravação. Outro elemento importante é a questão que chamamos a transição entre o método de calca direto das rochas para integrar os métodos digitais, e isto vamos falar ao longo da nossa apresentação, como é que conseguimos, e a questão também do estudo técnicos de realização das gravuras e das pinturas. Do ponto de vista da conservação, temos que estabelecer primeiro quais são os riscos, antes de poder estabelecer uma prioridade nos riscos na conservação do património cultural e natural, e que está estabelecido neste momento que o risco principal que temos no Vale do Coa é a questão das cheias em relação com as duas, sobretudo a ensecadeira de montante do projeto de barragem do Coa, que foi abandonado, mas esta ensecadeira ficou construída e tem uma influência enorme sobre a conservação. Temos uma relação com as mudanças atuais, óbvia com as precipitações, mas com o contexto e as mudanças climáticas atuais, climáticas que estamos a observar atualmente. Mas, aqui para mostrar um bocadinho mais em pormenor o que temos, esta influência que temos da construção desta ensecadeira, que vai submergir, que tem uma capacidade de evacuação do caudal de só 21,23 metros cúbicos por segundo, que vai influenciar sobre mais de 9 km, com cheias até a cota 135 metros, de 125 para 135, sobre 9 km, com mais de 1 milhão de metros cúbicos, de metros quadrados, e 1,5 milhões de metros cúbicos de água que vão submergir. Uma parte não é a totalidade, que uma parte já estava submergida pela construção da barragem do Pocinho, no fim dos anos 80, mas neste caso vão ser submergidas sazonalmente pelas cheias. E que vai implicar uma monitorização das rochas, destas rochas que estão influenciadas pelas cheias devido à ensecadeira. E falamos sobretudo neste momento desta relação entre as questões ligadas com a conservação e salvaguarda deste património e a investigação, onde é muito fácil encontrar relações, já vamos ver, mas eu acho que é um bocadinho mais difícil, em alguns casos, ver como é que isto se transmite ao nível da divulgação e da valorização. Agora vou deixar a palavra aos meus colegas e vamos começar com o Precâmbrico, por ordem lógica. Bom, então nós não podemos deixar a geologia de parte, como é óbvio, a geologia e as gravuras estão ligadas. Então, só para fazer um pequeno enquadramento geológico, para nos situarmos geologicamente relativamente à área do Parque Arqueológico de Vale do Coa, ele está situado aqui na zona geotectónica, zona centro-ibérica, que é uma zona que também se prolonga também para o território espanhol. Está inserido no supergrupo do Urico-Beirão, do antigo complexo xistograváquico, e no grupo do Douro, que corresponde a esta manchinha verde. Portanto, o Vila Nova de Foz está localizado aqui. Dentro do grupo do Douro temos várias formações, com vários tipos de rocha. Neste caso, vai-nos interessar, sobretudo, a formação desejosa, formação de pinhão e formação de rio Pinhão. Reparem só aqui neste mapa que estas linhas escuras são fraturas, são falhas e estão nesta direção. Isto vai ter muita influência nos suportes das gravuras. Então, temos aqui parte da carta geológica. Estes pontinhos são os sítios de arte rupestre e sítios de ocupação. A maior parte deles estão na formação desejosa. Temos aqui então aqui desejosa. Temos a formação de pinhão,
temos a formação no Rio Pinhão. No Rio Pinhão, devido às características da rocha, nós só vamos ter sítios de ocupação, não vamos ter sítios onde haja arte rupestre. Também vamos ter sítios de ocupação aqui nos granitos. Também a área do Parque Arqueológico também tem depósitos de vertentes e aluviões do Quaternário, também faz parte do seu enquadramento geológico. Então, relativamente a estas três rochas, destas três formações, temos então aqui da formação desejosa, formação Pinhão e Rio Pinhão. Como podem ver, são rochas bastante diferentes, apesar de serem todas xisto. Todas têm um grau muito fino, apesar de que, por exemplo, nestas aqui, já vamos identificar um bocadinho mais a biotite. Uma característica muito marcante são estes alinhamentos na formação desejosa. Isto tem a ver com a sua formação. São estes alinhamentos mais escuros que correspondem a minerais mais finos e mais escuros que se foram sobrepondo em alternância com minerais mais grosseiros e mais claros. Estas rochas são rochas portanto, metamórficas, de baixo grau de metamorfismo, mas à medida que nós nos vamos aproximando dos granitos, portanto, esta aqui é a formação desejosa, se vocês se lembram, aqui no mapa anterior, é a formação que está por cima, a seguir Pinhão, depois Rio Pinhão e a seguir temos os granitos. Portanto, o contacto dos granitos com esta rocha aqui vai fazer com que tenha um grau de metamorfismo mais elevado. Logo, isso vai fazer com que tenha mais micas. Ao ter mais micas, a rocha vai se desfazer um pouco mais do que estas que são mais resistentes. Portanto, nesta rocha aqui não vamos conseguir ter gravuras, só nestas aqui. E também este tipo de rocha não vai fraturar em diaclases, que é o que nos interessa e interessava aos nossos antepassados para conseguirem fazer as gravuras, como acontece nestas duas formações. Relativamente à composição mineralógica, portanto, foram feitas lâminas delgadas, sobretudo a formação desejosa e a formação de Pinhão, que é, no fundo, que são as duas formações que mais nos interessam, porque é onde temos, então, as gravuras rupestres. A grande diferença entre elas é a presença de magnetite na formação de Pinhão e não na formação desejosa. É basicamente a grande diferença a nível de mineralogia. Esta mineralogia aqui, que são minerais metálicos, muitos ricos em ferro, vão ter influência depois na coloração das rochas, na pátina que elas vão adquirir. Ao olharmos para os afloramentos rochosos, nós podemos ver que estas rochas estão muito fraturadas. Temos aqui alguns exemplos. Há muita fraturação, muitas fissuras, há deslocamento e desabamento de blocos, desprendimento de lascas, esfoliação, e temos então as tais diaclases, são estas paredes aqui lisas, planas, que é depois onde vamos ter as gravuras rupestres. Estas diaclases têm uma direção normalmente entre 20 a 40, norte 20 a 40, para este. Aquelas fraturas que eu falei há pouco no mapa, na carta geológica, têm esta direção norte, nordeste, sul, sudoeste, que é a direção principal das falhas, portanto, e está em concordância aqui com as nossas diaclases, com a direção das nossas diaclases. Também temos este tipo de estas fraturas, com estas direções menos significativas, mas existem. Mas esta aqui, norte, nordeste, sul, sudoeste, é que vai ter mais influência na estrutura geológica do Vale do Coa. Uma característica também muito importante daquela zona é que nós vamos ter zonas portanto, zonas muito apertadas, muito deformadas, e zonas mais amplas, como aqui o Sinforma do Poio e o Sinforma de Foscoa, que são zonas com dobramentos mais amplos e menos deformados. Ora, nestas zonas aqui, portanto, aqui nós vamos ter muita deformação, aqui não, vão estar menos deformadas. Isto vai fazer com que a foliação, portanto, a xistosidade das rochas, típica das rochas metamórficas e, sobretudo, dos xistos, tenha uma relação perpendicular com aquelas linhas que eu mostrei há bocadinho na formação desejosa, que é a estratificação, que tem a ver com a deposição de sedimentos mais finos e mais grossos que eu falei. Portanto, nestas zonas aqui, essa estratificação vai estar praticamente perpendicular. Isso vai fazer com que nós consigamos tirar os esteios só nesta região aqui de Foscoa,
a que se conseguem tirar os esteios. Os esteios são usados já há muitos anos para quê? Para fazer o suporte das vinhas, sobretudo no Douro, em toda a região do Douro, que são estas estruturas aqui. É só nesta região que se consegue tirar este tipo de estrutura. Temos também a motorização química, e é nisto que nós neste momento nos estamos a debruçar. Portanto, as rochas, o xisto tem normalmente uma cor acinzentada, preta. Se repararem, tem uma coloração aqui castanha, às vezes um bocadinho mais avermelhada, mais amarelada. Portanto, isto tem tudo a ver com a alteração química. A alteração química pode ser a origem da hidrólise, de dissolução, da oxidação, redução, que é o que nos interessa neste momento. A alteração química, sobretudo aqui a oxidação-redução, portanto, tem a ver com a presença destes minerais, em que a pirite se transforma em hematite, a piroxena em limonite e a magnetite, hematite, pirrotite e pirolusite em goetite. Portanto, as nossas rochas têm muitos destes minerais na sua composição mineralógica. A oxidação-redução também vai aumentar com o aumento da temperatura e com o aumento da umidade. Para a análise dessas pátinas, portanto, aquela coloração acastanhada, avermelhada, amarelada que eu apresentei, nós fomos retirar um bocadinho de amostras, não nas rochas que têm gravuras, mas em rochas que estão perto dessas gravuras na mesma zona. Portanto, e fomos usar um método, que é o método de difração de raio-x, para analisar a composição dessas rochas. Foram então tiradas amostras do fariseu e da penascosa. O fariseu fica na formação desejosa, na margem esquerda do rio Coa, e a penascosa na formação de pinhão, na margem direita. Portanto, são formações diferentes, margens diferentes. Fomos analisar desses dois sítios para ver se havia diferenças. Este aqui é uma das pedreiras que nós temos, portanto, que era uma das pedreiras onde se extraíam os tais esteios para as vinhas. Nós fomos tirar amostras dessas pedreiras, como podem ver aqui, tem a coloração original, cinzentinho, mas ela está praticamente toda assim, desta cor. Portanto, temos aqui 3 pátinas, o castanho escuro e o preto. Para além de serem identificados os minerais que fazem parte da sua composição mineralógica, foi identificado que o mineral que dá a cor à rocha é a goetite. A goetite é um mineral, é um hidróxido de ferro, sim, é um óxido de ferro hidratado, portanto, que deriva de alguns minerais que têm ferro devido à oxidação e redução desses minerais com a água. Também outro mineral que foi identificado foi a birnecite. Ora, este mineral é um mineral que surgiu agora há pouco tempo, nem eu o conhecia, e ainda estamos a tentar perceber como é que ele surge aqui. Relativamente à penascosa, portanto, aqui é um dos sítios da penascosa, é o sítio onde foi retiradas as amostras. Foram retiradas várias tonalidades de pátinas. Aqui conseguimos identificar mais óxidos, portanto, a hematite, para além da goetite, identificamos também a hematite. E também a birnecite, também está aqui em todas as amostras. Neste momento, o trabalho que está em curso é o trabalho da tectónica, portanto, estamos a fazer o estudo da tectónica, que vai ter por base também umas fotografias, uns modelos digitais, tanto imagens tiradas por drone como por laser. Temos aqui a área que é na zona do fariseu que está a ser estudada. Isto aqui é a Rocha 9, é uma imagem feita com laser da Rocha 9, que é a rocha onde temos o grande auroque, que foi descoberto em 2019. Isto é mais uma das pedreiras, como podem ver aqui, imensos esteios. Aqui. E depois, os dados que forem adquiridos deste trabalho da tectónica vão ser todos introduzidos em modelos digitais. Uma coisa a fazer é monitorizar a evolução das pátinas, portanto, ver ao longo do tempo se as pátinas vão evoluindo, vão mudando de cor, mesmo traços nas rochas que não tinham pátinas, se vai evoluindo e qual é essa velocidade de evolução. E uma coisa que nós temos também agora que perceber é a questão da birnecite. A birnecite é um óxido de manganês, um dióxido de manganês, aliás,
a composição das rochas. Estas rochas não têm minerais como manganês, mas a birdensite também pode estar ligada com a presença de bactérias e fungos. Portanto, é uma coisa que agora também temos que ver com a biologia. E passo a palavra então à biologia. Bom dia a todos. Portanto, eu venho falar um bocadinho da parte biológica e mais especificamente do projeto Rock in Bio, que é um projeto que é uma colaboração entre o CIBIO, da Universidade do Porto, e o Instituto ou o Laboratório Hércules em Évora e também o Coaparc. É uma equipa multidisciplinar que não conta só com biólogos, mas com pessoas de várias valências. Portanto, o que nos leva ao desenvolvimento deste projeto foi a problemática do impacto da colonização biológica na rocha exposta e, mais precisamente, no impacto nas gravuras rupestres e, portanto, aquilo a que se chama a biotriorização. Então, por trás, isto é, por exemplo, um exemplo de uma comunidade biológica que é constituída não só por líquenes, mas também por musgos, cianobactérias, outros micro-organismos, nomeadamente outras bactérias e mesmo fungos. E, por exemplo, no COA nós já identificamos mais de 200 espécies de líquenes, mas há muitas outras espécies e de outros grupos, não só líquenes, que são necessárias identificar. Então, isto está desformatado, mas a nossa grande ideia é transferir algo que se usa muito em ecologia, que é a modelação ecológica, para o contexto da rocha, ou seja, transferir aquilo que nós fazemos no plano horizontal para o plano vertical e caracterizar de todas as formas aquilo que seria a paisagem, ou seja, a superfície da rocha, de forma exaustiva, caracterizada de uma forma bioquímica, biofísica, geoquímica, geofísica, de forma a termos aquilo que serão as variáveis ambientais que estão associadas à presença da comunidade biológica que observamos. E por isso, o grande objetivo deste projeto é desenvolver um modelo de biotriorização que seja capaz de prever o impacto da colonização biológica nas superfícies rochosas expostas, nomeadamente na arte rupestre ao ar livre. E o objetivo vai ser, o trabalho é todo desenvolvido no Vale do Coa, mas uma vez desenvolvido este modelo de biotriorização, ele será, portanto, extrapolável ou aplicável a outras áreas de importância arqueológica. Está totalmente desformatado, mas nós temos uma série totalmente, não dá para ver nada, mas nós usamos uma série de ferramentas, nomeadamente umas mais relacionadas com a identificação das comunidades biológicas, nomeadamente até o DNA barcoding nós pretendemos utilizar, até às ferramentas como o laser scanning, que é feito, por exemplo, aqui pelo Nuno, meu colega, que nos ajuda então a fazer a caracterização da rocha para depois de construirmos esse modelo que será a minha parte, a parte da modulação. E pronto, infelizmente não dá para ver todas as ferramentas, mas se tiverem dúvidas, aqui o nosso contacto, eu vou passar a palavra ao meu colega. No âmbito da geomática, os trabalhos que temos estado a desenvolver são essencialmente da digitalização tridimensional dos painéis, das gravuras e do próprio vale. E para isso utilizamos diferentes técnicas, nomeadamente a aerofotogrametria, a fotogrametria e o laser scanning.
aplicados a diferentes escalas, desde uma macroescala a uma microescala e futuramente uma nanoescala. Estes dados são processados, dão basicamente resultados semelhantes, mas com resoluções diferentes. Essencialmente, uma nuvem de pontos será sempre o nosso objetivo principal. Para quem não sabe, a fotogrametria digital, ou denominada de Structure from Motion, consiste em estimar a estrutura tridimensional obtida a partir da sobreposição de imagens 2D, ou seja, de fotografias tiradas a partir de várias perspectivas, e um software próprio faz a combinação de pontos comuns entre as diversas fotografias e é feita essa reconstituição 3D com bastante qualidade. Ou seja, bastantes fotografias, tanto na fotogrametria como na aerofotogrametria. A plataforma é que é diferente, uma é estática, a outra é movível. Pronto, e o processamento basicamente consiste em fazer o alinhamento, dá-nos uma nuvem de pontos esparsa e uma nuvem de pontos densa e depois outros outputs como uma malha texturizada, ortomosaicos e modelos digitais de superfície. No caso do laser scanning, que também dá uma nuvem de pontos, mas neste caso é adquirida a partir de um equipamento altamente preciso, por vezes com uma precisão inferior a 1 milímetro, e dá-nos uma nuvem de pontos com coordenadas XYZ, a informação da refletividade e a cor verdadeira, ou seja, o RGB. No caso da monitorização que também fazemos, é através das técnicas de inspeção cloud-to-cloud e cloud-to-model, que basicamente consiste em subtrair uma nuvem de pontos recente a uma nuvem de pontos antiga e ver se houve ou não alterações. Quanto à documentação e conservação ao nível do VAL, temos atualmente em curso a monitorização geométrica destas escombreiras na Canada do Inferno. Que consiste em adquirir diferentes dados ao longo de diversos meses. Fazemos-lo através de drone e o resultado são modelos digitais de terreno, ortomosaicos e nuvem de pontos. Estas nuvens de pontos são constantemente comparadas e vemos se há alterações. Neste caso, vemos alterações na vegetação, essencialmente, mas também temos outras alterações, como é o caso de terra que foi movida através de terraplanagem. Pronto, estas são algumas das alterações nestas diferentes datas. Isto indica-nos movimento de terra, a perda de material e a acumulação de material. Neste caso aqui, temos um movimento de um bloco que se deslocou, cerca de 3 metros. Aqui, idem, são diferentes blocos que se deslocaram ao longo do talude da escombreira. E aqui também. Temos a vegetação e um bloco que estava aqui e se deslocou. Depois temos estes dados disponíveis online. Podemos manipular estes dados e ver quais foram as alterações detectadas. Neste caso, tínhamos aqui terra que foi espalhada ao longo da escombreira. Um exemplo. O meu colega que não está cá hoje, o André Ferreira, trata desta parte da prospeção geofísica
E os trabalhos que já foram realizados foi, por exemplo, na Olga Grande, na freguesia de Almendra, e precisamente neste terreno, onde foram realizados, foi realizada a técnica de gradiometria magnética e de georradar. Os resultados da magnética foi basicamente uma anomalia constituída por vários dipolos e significa uma anomalia potencialmente provocada pela queima de rochas numa fogueira. E tal foi verificado a partir da técnica de georradar, que de facto nos aponta uma anomalia de elevada refletividade a uma profundidade estimada de 45 cm. Foi também, por exemplo, feita a prospecção geofísica na Penascosa. Foram adquiridos 6 polígonos de georradar com uma antena de 500 MHz e que nos indica resultados como um maciço rochoso com potencial interesse arqueológico, visto estar alinhado aos atuais painéis descobertos. Aqui temos também um enchimento inclinado na direção da vertente, em contacto com o maciço rochoso, e depois disponibilizamos estes resultados em 3 dimensões e para sabermos a exata localização dos mesmos, bem como a morfologia do potencial arqueológico. Quanto à documentação digital e conservação de arte rupestre, estamos atualmente a fazer a integração de tecnologias numa perspectiva multitemporal, multiscalar e multissensor. E podemos apresentar aqui, por exemplo. Temos o Vale do Coa, o sítio da Penascosa, estes dados são adquiridos através de vários sensores. Esta resolução está a carregar, demora um pouco. Mas podemos chegar, por exemplo, ao nível da gravura. Eventualmente. Pronto, basicamente estamos a trabalhar em diversas escalas, desde uma macroescala a uma microescala, e podemos disponibilizar isto online. E temos, por exemplo, aqui integrar outros resultados, como aqueles resultados que eu apresentei do georradar. Temos, por exemplo, o sítio que está a ser monitorizado, como vimos, e temos a área do fariseu, que a Sílvia mostrou, nomeadamente a pedreira. Integramos diversos dados com diferentes sensores, nomeadamente aerofotogrametria, laser e fotogrametria, até ao nível da gravura. Fazemos ainda a monitorização geométrica de piscos, um sítio que costuma sofrer com as cheias derivada da ensecadeira.
Como estava a dizer, fazemos também a monitorização geométrica neste sítio, que costuma ficar alagado por causa da ensecadeira. A inspeção é feita através da técnica que mencionei, cloud to cloud, e detectamos diferentes alterações, nomeadamente a perda de sedimento, além da vegetação, e neste caso a limpeza de sedimentos manual. Além disso, fazemos também a digitalização da arte móvel, de placas com gravuras. E temos já um espólio bastante diverso. E passo a palavra. Concluyo rápidamente para dar un poco de unidad a todo esto. Una de las cuestiones que es importante de entender en lo que estamos haciendo es que se utilizan siempre todas esas tecnologías con objetivos muy claros, como decía Thierry en el principio de esta charla. O sea, siempre hay un problema detrás de una solución, de un intento de solución técnica. No es por un acaso que al concluir hemos decidido de colocaros aquí una foto de Fernando, porque es nuestra mejor tecnología, no hay mejor que esto. Lo que tenemos nosotros es que darle un boli un poco mejor que este que está utilizando aquí en esta foto, y ese es el objetivo de lo que se está haciendo con este conjunto de proyectos, vamos a decir. Ahora bien, para darle un poco de sentido a todo, ¿a qué llegamos? Un poco para responder al reto de Olivia, qué hemos logrado y qué no hemos aún logrado, o sea, cuál es el estado del arte actualmente en los distintos ejes de trabajo que tenemos. Desde luego, en investigación sobre la arqueología, os hemos mostrado que toda la parte de teledetección y prospección geofísica y tal nos ayuda de sobremanera a localizar nuevos yacimientos ya arqueológicos, como se enseñó con Olga Grande, por ejemplo, ya también con nuevos posibles paneles aún enterrados que buscaremos a sondear en un momento bastante próximo si logramos convencer a Thierry. Pero ya lo dije aquí en esta misma sala el año pasado y no se hizo. Bueno, es un sitio visitable y yo lo entiendo bien. Otra parte otro eje en que toda esta tecnología es interesante para la vertiente de investigación arqueológica son los trabajos de caracterización elemental de materiales arqueológicos, como un poco enseñó rápidamente Silvia también. Algo que se nos está saliendo, que desde el principio es un problema bastante cuidado en COA y que cada vez tiene más resultados, incluso con otros compañeros de España también, son las evidencias de dislocación de gente, de materiales, de ideas y tal, en regiones muy, muy amplias, y para ello toda esta cuestión de caracterización elementaria hoy es un aporte extremadamente importante. Lo que aún no hicimos, y hay una tesis que se va a empezar para ello, donde estamos un poco retrasados, son las cuestiones de estudio geomorfológico con vista a una reconstitución, desde luego paleogeográfica y enseguida paleoambiental de toda la región. Son de verdad dos tesis doctorales que se empiezan ahora, una de André, que no ha referido, y otra de Patricia Ramos, una de geofísica y otra de paleoambientes.
Luego todos los trabajos siempre insistimos en la cuestión que hay que estudiar, como dijo Thierry, hay que estudiar los soportes, son nuestra base. Si no conocemos al papel donde han dibujado, no, estamos muy lejos de cumplir nuestras obligaciones, no solo de investigación, sino de conservación de este arte para el futuro. Y esos trabajos de geología son extremadamente importantes. Aún en lo que tiene que ver con investigación de arte rupestre, insistir de nuevo en esto, que las tecnologías son nuevos bolis, no son otra cosa. Y así que esta transición para el digital de que hablaba Thierry siempre se hace sobre control del equipo que ya está dibujando antes, que ya está haciendo los calcos, y que a cada nueva idea de introducir algún paso de tecnología son ellos los primeros que tienen que decirnos si eso funciona o no. Y os digo, muchas veces no funciona. O sea, hay una especie de discusión de ida y vuelta hasta que se logre integrar con efectividad a una tecnología en un flujo de trabajo que ya está muy bien establecido y que ha producido excelentes resultados hasta hoy. Donde estamos también un poco retrasados es en la escala microscópica, y como también de alguna manera refirió Nuno, porque la idea es que tenemos que aplicar este tipo de equipos al terreno. Cuando lo explicamos a la gente que lo produce, se nos dicen que somos locos, pero habrá que desarrollar como una plataforma que nos permita aplicar este tipo de microscopios topográficos a una pared vertical y con la amplitud de campo de trabajo que nos permita producir para nuestros compañeros que estudian el arte documentos que son útiles para el estudio de las técnicas y de las secuencias de trazado útiles y tal, todo el rollo que conocemos todos. Insistir sobre que el eje documentación es muy importante para nosotros, porque aparte todas las cuestiones de investigación para las cuales estos resultados sirven como soporte son una obligación que nos ha sido pasada por la UNESCO. Hay que documentar con rigor, efectividad y posibilidad de pasar al futuro todo el arte que tenemos en COA. Así que esta insistencia en utilizar la cantidad de soluciones tecnológicas y mezclarlas en un mismo resultado final, como os enseñaba Nuno, es súper importante. Aquí insistir también para que otro de los temas que es, un DNA del equipo de COA es que investigación, conservación no son distintas, se mezclan y ahí en los mismos útiles digitales sirven a la vez para todo lo que necesitemos de un lado y del otro, y vamos integrando progresivamente los resultados de toda la gente del equipo, como estábamos diciendo. La manipulación de objetos digitales que no os hemos traído aquí hoy, pero no quiero dejar de referir, es importante. Un ejemplo es que Thierry os ha hablado de los bloques, de esos bloques de a veces decenas de kilos de peso que hemos recuperado en estratigrafía de la pared de la Roca 9 de Fariseo. Son virtualmente imposibles de manejar en realidad, pero sí en realidad digital, o sea, virtual. Y ahí uno está trabajando en
añadir a la roca, al modelo digital de la roca, los modelos digitales de todos ese puzzle que tenemos de pequeños bloques que se han degradado con el tiempo. Por fin, con lo que tiene que ver con conservación, yo en todo lo que hago y con toda la gente que hablo en este momento les enseño esta foto o alguna de estas, porque es para que tengan la noción de cuál es el impacto de lo que queda del futuro putativo embalse de Coa. O sea, no se destruyó las estructuras que deberían ser utilizadas para su construcción y ellas llevan a que, como enseñaba Thierry en el principio, a cada 2 años tenemos un evento dramático que debería pasar casi cada 100 años o 50 años. O sea, estamos multiplicando, acelerando muchas veces esa degradación. Estamos trabajando muy seriamente para poner un par de bombas en esta cosa, lo que creo que va a funcionar. Estamos en el buen camino, pero aparte otras cosas, eso implica una inversión actual muy grande en monitorización, como hemos visto. Es que hay que trabajar muy serio para estar seguros que no hay topplings, sedimentos añadidos, intrusiones vegetales y tal, que resultan de estos eventos casi anuales que tenemos nosotros hoy. Nuno, como os ha mostrado bastante de este trabajo, que tanto al nivel del valle como al nivel del panel, o sea, y aún la misma cosa, todo está integrado en lo que estamos haciendo. Hay que mirar a esto de un punto de vista global y esa es lo que llamamos nosotros la estrategia Cassandra. O sea, sabéis vosotros que Cassandra es esa semidiosa que nos avisa que todo va a pasar mal y eso es lo que queremos, tener como un gemio digital de Cassandra que en el museo nos avise que en tal punto hay un problema y para ello hay una parte de desarrollo de equipos, de nuevos sensores y tal que están siendo dibujados y ya testados para controlar cada panel con todos los datos, incluso con los datos de biología, como también se habló aquí. Por fin, y para venir al tema específico de Olivia, reconocer que estamos retrasados en ello. O sea, aún nosotros creemos que hay un potencial enorme de pasar todo el conocimiento que estamos generando con base en estas nuevas tecnologías a todo tipo de públicos. Tenemos, claro, un par de iniciativas que están ya funcionando con reservas abiertas, contactos directos con la gente, enseñar cómo funcionan los equipos en el propio museo y tal. Pero creo que en ello tenemos aún un camino muy largo que hacer, siempre, eso sí, con esta idea de que esa comunicación será tan más fuerte, más efectiva, en cuanto más próxima esté de la investigación. Y creo que ya.